Cumprimento com essa paz necessária, gloriosa, em nome de Jesus, amém? E eu convido você hoje a pensar um pouco comigo, a meditar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu estou no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, queria pensar em mais um momento com você aqui, importante, na vontade do nosso Deus, naquilo que Jesus nos deixou como medida. Glória a Deus. Marcos 12, nós vamos ler a partir do 13, tá? 12, do 13 ao 17. Confesso que é um texto tanto quanto desafiador, assim. Falei com a minha esposa. Mas Deus é bom, né? Encontrou aí na tua Bíblia? A palavra do nosso Deus, o Evangelho de Jesus Cristo diz assim, ó. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Amém? Senta no teu lugar. Você já ouviu isso em algum momento da tua vida? Mas hoje eu quero me aprofundar nisso que é tão importante para nós. E o César vai ser lembrado hoje, ali o meu amigo, mas é outro César, eu não lembro você não. Tá bom? Mas só para você se situar aqui esse ano, né, como o Pedro disse, nós estamos caminhando para o final dele, também do nosso calendário litúrgico, nós estamos nos últimos momentos de Jesus aqui na Terra como ser humano. Durante essa última semana, em que sucedeu a entrada de Jesus em Jerusalém, e ele de cara já foi até o templo, e o texto diz que nós já lemos, ele observou tudo muito atentamente e ele ficou irritado. No dia seguinte ele foi lá e expulsou os que estavam fazendo comércio dentro da igreja, ele amaldiçoou uma prática religiosa que não se preocupava com os outros, ele se manteve absolutamente em todo o tempo fiel àquilo que ele viera fazer, que ele disse para o pai que faria ali no Getsemane. Ele foi muito fiel ao seu propósito e por isso, durante todos os dias, Jesus voltava, ele ia até a cidade e ele entrou no templo e ele ensinou muitas coisas importantes sobre o que era a vontade de Deus para o ser humano. Esse é o momento dessa semana. E eu comentei já com vocês que Jesus não gostou nem um pouco daquilo que ele encontrou em Jerusalém, principalmente dentro do templo, principalmente o que ele viu na igreja. Isso para ele foi realmente muito desafiador. Ele não ficou feliz com a religião, como a religião estava sendo praticada, e por isso tudo que Jesus ensinava confrontava diretamente a prática dos religiosos. E por isso eles, principalmente os fariseus, sempre estavam muito por perto, eles não deixavam, eles não arredavam o pé. Em todo o tempo eles estavam vendo e ouvindo o que Jesus fazia, o que Jesus falava. Afinal de contas, as pessoas estavam ali ouvindo e elas estavam começando a ficar bem interessadas em Jesus, né? E na sua fala, na sua pregação. E em dado momento até eles questionaram: quem te deu autoridade para falar e para fazer essas coisas todas? Né? Tipo assim, quem você pensa que é, rapaz? Veja, eles questionavam o Senhor, eles tentavam com toda astúcia, né, questionar o Senhor, mas Jesus não se amedrontava. Pelo contrário, Jesus demonstrava o tempo todo, e ele, de alguma forma, ele desmontava os questionamentos, ele desmontava as suas teorias. Inclusive ele conta uma parábola, uma historinha que denuncia que aqueles religiosos estavam rejeitando o próprio Filho de Deus.
Depois você pode ler lá no começo do capítulo 12. Eles estavam rejeitando, e os fariseus já sacaram e reconheceram que naquela historinha de Jesus, eles se enxergaram ali, ele falou, está falando da gente, que eles mataram os profetas, estavam planejando matar o Filho de Deus, esse momento, e aí eles começam a planejar uma forma de matar o Senhor. E por isso, eles queriam a todo custo encontrar um meio de prender ele, encontrar uma falha, encontrar um erro. Eles decidiram que Jesus era perigoso, ele precisava ser impedido. Nós precisamos impedir esse homem de continuar falando, nós temos que calá-lo. E aqui, é como parte desse intuito que eu estou dizendo para vocês, de encontrar algo em Jesus que pudesse incriminá-lo perante as autoridades, para quê? Para prendê-lo e para matá-lo, e que eles se juntam, esses fariseus, a um partido político. Eu quero que você entenda o contexto do que nós lemos hoje, porque eu quero que você se aprofunde aqui, porque isso é muito importante. Por quê? Bom, porque se na palavra de Deus, se no conhecimento de Deus, a gente não consegue pegar ele, vamos tentar pegar ele através de uma armadilha política. Aqui tem uma estratégia arquitetada. Por quê? Isso era muito importante. O texto do Evangelho diz que os fariseus, que eram na verdade o poder religioso, se juntaram com os herodianos, que eram o poder político. E aqui, só para você entender um pouco, herodianos aqui, eles eram o partido político de Herodes. Quem era Herodes? O rei. Era um partido político do rei, que na verdade era um rei meio pau mandado de Roma, né? Meio a serviço de Roma. Herodes tinha sido empossado pelos romanos, e ele ali em Israel, ele bajulava, tudo que ele fazia era para bajular o imperador. Sabe essa história da síndrome do vira-lata? Pois é, aqui não é de hoje, isso é meio já velho. Os herodianos, portanto, eram o partido que defendia a submissão de Israel aos dominadores romanos, e essa dominação se dava principalmente pelos impostos. Eu quero que você entenda o contexto aqui. A cobrança de impostos em Israel era muito controlada. Impérios funcionam assim até hoje, porque eles se intrometem nos outros países, eles são império, eles inventam os tarifaços, né? E tudo que eles querem é arrancar dinheiro dos outros para o seu próprio enriquecimento e para a sua própria dominação e fortalecimento. Em Israel, não pagar imposto a Roma era considerado uma traição ao império. Era uma traição a Roma, não pagar os impostos. Eu quero que você entenda por que eles estão usando isso contra Jesus. Portanto, os fariseus não conseguiam pegar Jesus em nenhuma falha na lei de Moisés, que eles tentaram muito menos em alguma coisa errada a respeito da vontade de Deus, e por isso o que eles fazem? Eles tentam pegar Jesus numa falha na lei do império, entende? É por isso que eles estão arquitetando tudo isso. E não foi por acaso também, só para mais adiante, quando o Senhor foi preso e foi levado diante de Pilatos, qual foi a acusação que eles fizeram? Eles falaram assim: encontramos este homem aqui subvertendo o nosso país. Ele proíbe o pagamento do imposto a César. Olha a acusação que fizeram contra ele diante de Pilatos. Mentira. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara que ele próprio é o Cristo, ele é um rei. Isso era um problema enorme dentro de Israel. Essa é a acusação. É importante que se diga aqui também que os fariseus e os herodianos eram inimigos, eles se detestavam. Os herodianos eram mais amigos dos saduceus, que eram os sacerdotes do templo, que eram assim alinhados com os romanos, os sacerdotes vendidos, os saduceus. Mas os fariseus detestavam com todas as forças a influência romana na tradição de Israel. O fariseu é um povo muito cioso da lei. Toda a pureza ritual da lei de Moisés era desrespeitada pelos romanos, e desrespeitar a Torá para um fariseu é somente a morte. Eles odiavam aquilo. Portanto, fariseus e herodianos eram dois extremos ideológicos muito opostos, muito diferentes. A tradição diz que eles eram como água e vinagre, não se misturam de jeito nenhum, mas aqui conseguiram juntar. Tinha algo que os unia. O quê? Um inimigo comum. Quem? Jesus. Então veja aqui o caráter. Eles passaram por cima dos seus princípios, daquilo que eles mais acreditavam, e fizeram um conchavo de interesses. Os fariseus religiosos e um partido político. E esse conluio aqui meio diabólico entre religiosos e um partido político tinha intenção de pegar Jesus através da obrigação de pagar impostos.
E diga-se de passagem, também não tem nada à toa aqui, porque os impostos eram exorbitantes, era um problema enorme. Só para vocês terem ideia, o grande questionamento da população de Israel, nesse contexto que Jesus esteve ali, qual que era? A gente tem que se submeter a isso? As pessoas perguntavam. O país inteiro dizia, nós temos que pagar esse roubo desse imposto aos romanos. A gente já paga a taxa das mercadorias, a gente já paga os publicanos que nos cobram de nós o que eles querem, eles enriquecem as nossas custas, nós pagamos o imposto do templo, e ainda por cima nós temos que dar dinheiro para o imperador. Tem mesmo, está certo isso? Isso era o questionamento do povo que estava atrás de Jesus, da população que estava apoiando Jesus. E é por isso que eles, que a corja, né, se aproxima do Senhor sorrateiramente e começa uma bajulação muito nojenta. Eles começam uma rasgação de seda que é patética. Por quê? Porque era mentira. Porque era mentiroso aquilo. Não o que eles disseram, mas o que estava no coração deles. Já chamam o Senhor de mestre, eles não achavam que Jesus era mestre. E aí veja, dois poderes aqui terrenos fazendo isso da hipocrisia para pegar Jesus numa falha. Porque eles falam, mestre. Pensa em gente hipócrita. Mestre. Sabemos que o Senhor é íntegro, que o Senhor não se influencia por ninguém, que o Senhor não se prende à aparência dos homens, mas o Senhor ensina o caminho de Deus conforme a verdade. O Senhor é o cara de Deus. É certo pagar imposto a César ou não? Nós temos que pagar ou não? E aí, Jesus é Jesus, e a Bíblia diz que ele já percebeu que aquelas palavras dizendo que ele era fiel a Deus, não era porque estava reconhecendo, mas porque era a hipocrisia de alguém que queria enganar ele. Tanto que Jesus pergunta o quê? Por que é que vocês querem me pôr à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Denário era moeda no império usada para pagar o imposto para Roma. Era uma moeda de prata. Eles trouxeram a moeda, e a pergunta de Jesus é, de quem é esta imagem e de quem é essa inscrição que tem na moeda? Prontamente responderam o quê? De César. Só para você entender aqui, denário era uma moeda de prata, e na frente da moeda tinha duas faces. Na frente da moeda tinha uma imagem e uma inscrição. E a imagem que tinha cunhada ali era do imperador Tibério César, que era o imperador romano do tempo de Jesus, de Tibério César, e tinha uma inscrição em volta dizendo, imperador Tibério, filho do divino Augusto, digno de adoração. Estava escrito na moeda. E Jesus pega essa moeda e fala, que imagem é essa? Presta atenção aqui. Era uma moeda que tinha o símbolo de um imperador, que entendia que era um Deus que tinha que ser adorado. De quem é essa imagem e essa inscrição? E a resposta na época foi de César. Então Jesus responde, deem a César o que é de César. Está respondido, pronto, a pergunta se nós devemos pagar imposto é essa. Mas não só, vocês não me perguntaram, mas tem algo muito mais importante. Aliás, esse algo fundamental, vocês não se rendem, deem a Deus o que é de Deus. As coisas de César, deem a César, e as coisas de Deus, deem a Deus. Aqui está o nosso desafio. A palavra traduzida aqui por dar é apodidome. E essa palavra, ela significa dar de volta, não é dar, toma, é devolver. Então, a lógica do Senhor aqui, eu não sei, quando ele diz assim, devolvam, que a lógica, devolvam a César o que é de César, e devolvam a Deus o que é de Deus. Tem alguém aqui que é de Deus? Presta atenção aqui que isso é importante. O que Jesus está querendo dizer com isso? Qual a proposta do Senhor? E é importante pensar, porque infelizmente, muita gente usa esse texto, normalmente, para dizer que tem que justificar uma separação entre igreja e Estado. A gente tem que separar religião e política. Como se a gente pudesse separar completamente a dimensão espiritual da dimensão material da nossa vida. Nós não podemos nos dividir em par, nós somos uma coisa una. Não é isso que Jesus está dizendo, presta atenção. Eles pensam como se nós fôssemos crentes e nós somos pessoas que não precisássemos de emprego, de educação, de saúde, de justiça, não. Nós não podemos ter opinião sobre tudo isso, não é isso. Jesus não está falando isso. As duas questões aqui são muito importantes para o Senhor. Religião é fundamental para organizar a nossa adoração a Deus. E política partidária é fundamental para organizar a nossa sociedade.
São duas coisas importantes. Agora, como filhos e filhas de Deus, nós sabemos que o Senhor está interessado na justiça que se faz aqui na terra, isso é importante para Ele. Portanto, Jesus não está separando as coisas do tipo, eu sou um cidadão do céu, eu não me envolvo com política. Não é assim. Aliás, por pensar assim, é que muitos crentes têm sido facilmente manipulados por aí, por líderes religiosos que se conchavam com partidos políticos. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade diante daquilo que Deus quer fazer na terra. Não é isso que Jesus está querendo dizer. O que é então? Bom, para a gente entender o que Jesus está querendo ensinar aqui, nós temos que ler o texto no grego. Eu fiz isso ontem. Porque no grego, a palavra usada por Jesus aqui, quando Jesus pergunta assim, de quem é a imagem nessa moeda? E ele usa a palavra eikon. E essa palavra aqui é a tradução dela é imagem, semelhança, forma, aparência. Aliás, quando a Bíblia Sagrada foi traduzida do hebraico antigo para o grego, essa palavra ela foi usada para traduzir a outra palavra hebraica, selem, que é a palavra que também significa imagem e semelhança. Aliás, é a palavra que está em Gênesis 1:26, quando o texto diz que Deus disse, façamos o ser humano a nossa própria imagem. É a mesma palavra. Quando o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que ele diz assim, agora somos transformados na imagem de Cristo Jesus. Paulo está usando a mesma palavra, eikon, porque ela significa aquilo que tem a mesma imagem da outra coisa, a semelhança. O que isso quer dizer? Vou te explicar já porque eu estou te falando tudo isso. Quando Jesus pergunta, que imagem está gravada na moeda? Ele está perguntando, qual é a imagem, a semelhança que está na moeda? Quer saber aquilo que é de César, basta olhar para a imagem gravada na moeda, e por isso devolvam a César o que é de César. Devolvam a ele o que tem a sua imagem. Devolvam a ele a sua moeda, tudo que ele quer é dinheiro, portanto devolvam o dinheiro dele. Agora veja, isso já nos ensina que sim, nós temos que pagar os nossos impostos. Jesus está dizendo aqui, nós temos que cumprir. Entretanto, não se esqueçam nunca que nós somos muito mais do que dinheiro. Nós temos muito mais do que obrigações sociais. Aliás, nós somos muito mais do que dinheiro e nós temos muitas outras obrigações muito maiores e por isso devolvam a Deus o que é de Deus. Presta atenção aqui. Santo Agostinho tinha uma frase importante sobre isso que ele dizia o seguinte, do mesmo modo como César busca a sua imagem em uma moeda, Deus procura a sua imagem na alma do seu povo. Vocês estão construindo isso comigo? Assim como César procura a sua imagem em uma moeda, Deus procura a sua imagem na alma do seu filho e da sua filha. O que Jesus está querendo ensinar nessa manhã com esse decreto que ele está dizendo aqui? A revelação é essa aqui, eu quero que você tome posse. Se a imagem cunhada na moeda é do próprio César, isso significa que a moeda pertence ao César. Devolvam a César o que é de César. Mas se nós, seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus, se nós somos o seu povo, devolvam a Deus o que é de Deus. Está claro isso? Está difícil. Jesus faz uma comparação muito clara. Vocês estão tão preocupados com o imposto? Está claro. Qual é a imagem? Então devolva a ele o que é dele. Agora devolvam a Deus aquilo que tem a imagem dele. Devolvam a Deus o que é de Deus. Presta atenção. Então, veja aqui comigo, todos e todas que têm a imagem e semelhança de Deus, e eu preciso dizer para você que não são todos e todas as pessoas, porque imagem de Deus não é todo mundo, imagem de Deus só tem quem imita Jesus Cristo, porque a imagem de Deus não está no ser humano caído, a imagem de Deus está no ser humano perfeito chamado Jesus Cristo, e para nós sermos de novo a imagem e semelhança de Deus, nós temos que ser imitadores e imitadoras de Jesus Cristo, e esses e essas pertencem a Ele, o Criador e sustentador de toda a vida. Por isso, queridos, o apóstolo Paulo disse, na carta aos Romanos capítulo 14, a partir do verso 7, ele diz assim, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si, pois se vivemos ou se movemos, se vivemos é para o Senhor que nós vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos, de modo que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, é dele que nós somos.
Nós temos um dono, nós pertencemos a Ele, porque nós somos a sua imagem. Então veja, esse mundo é impulsionado por imagens e nele tem todo tipo e para todos os gostos à vontade. Mas se alguém, porventura, quiser encontrar a imagem e semelhança de Deus aqui na terra, adivinha onde ela tem que estar? Se as pessoas desejarem ver a imagem de um Deus que é espírito, e espírito ninguém vê, me desculpem, elas vão ter que encontrar essa imagem no testemunho do povo que se chama o povo de Deus. Tem povo de Deus aqui nessa manhã? É em nós, são nas nossas atitudes, é no nosso caráter, são nos nossos princípios que essa imagem tem que estar refletida. E isso é muito importante para Jesus, porque Ele está desafiando a sua comunidade nessa manhã, o seu povo, porque está claro, nesse seu decreto, é que quem tem gravado em seu coração essa ânsia pelos poderes políticos, pela grana, pela dominação, pela ostentação, pelo acúmulo ganancioso, tudo isso pertence e tem que ser devolvido ao seu dono. E aí eu queria dizer para você, boa sorte para você com mamão. Agora veja, da mesma forma, o outro lado aqui da mesma verdade, nós podemos concluir com toda a convicção, porque Jesus disse que aquilo que possui a imagem de Deus tem que ser devolvida a Deus. Isso é uma obrigação nossa, isso é um compromisso nosso. Nós temos obrigação de pagar os nossos impostos, nós temos obrigação de devolver a Deus aquilo que pertence a Ele. Você compreende isso aqui? Essa palavra é muito densa. Imagem e semelhança de Deus tem os filhos e as filhas salvos pelo sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem se rende a isso, quem confessa se batiza, quem está diante, esses têm imagem e semelhança de Deus, porque em todo tempo são governados pelo Espírito que conduz o Senhor, que conduz a sua vida. Aqui tem uma questão de imagem. Jesus está deixando claro que temos que entregar a César o que é dele. Isso é importante. Nós temos que cumprir as nossas obrigações sociais. Sim, nós temos. Mas veja, mais importante do que isso, e disso nós não podemos abrir mão, é que nós temos que entregar a nossa vida a Deus. Por quê? Porque nós somos propriedade dele. Em nome de Jesus, você entende isso? É fundamental. O Senhor vai requerer para si hoje aquilo que para Ele é tão caro, a sua vida, aquilo que você é. É muito importante. Agora, pensa comigo, o que esse texto tem a ver com a nossa vida hoje, prática, né? O que esse texto tem a ver comigo? O que ele nos ensina tanto? E eu penso sempre que a revelação do Evangelho é sempre uma bênção imerecida, né? E essa aqui de hoje eu achei muito imerecida. Porque nós vivemos um contexto que eu chamaria de, no mínimo, estranho. Por que é estranho? Porque esse texto aqui me questiona de muita coisa, e eu vou destacar algumas aqui, em especial o fato de que nós vivemos num mundo em que as pessoas têm desejado ser o seu próprio César, sabe? Por quê? Ora, porque na cabeça das pessoas, tudo tem que ser delas. Tudo é meu. Eu penso só no que é meu, só naquilo que me interessa. A própria pessoa e os seus interesses é o centro de toda a vida, é o centro de todas as coisas. E ela fica fechada dentro do seu próprio ego. Aqui tem uma construção, só serve se for para mim e se for do meu jeito. Queridos, presta atenção, pessoas que vivem assim, não vivem o decreto de Jesus Cristo. Por quê? Porque ao César, eu, Todo-Poderoso, tudo. Mas e a Deus? A Deus nada. Estou preocupado com o que é meu. Mas e Deus nessa história? Deus deixa para lá. Por óbvio que o Senhor deseja, quer e vai cuidar das nossas necessidades. Ele vai nos dar os cuidados necessários. O Senhor quer suprir as nossas necessidades. O Senhor quer ajudar que você possa viver. Entretanto, nós temos que entender que no coração dele tem mais do que o que nos interessa. Tem lá o que interessa a ele, em nome de Jesus, amém? E as pessoas são apaixonadas pelas riquezas e pelo poder, os políticos são apaixonados pelas riquezas e pelos poderes, até os religiosos são apaixonados pelas riquezas e pelo poder. Mas será que existe alguém apaixonado pelo reino de Deus e a sua justiça? Eu tenho que fazer essa pergunta, porque isso está no coração do Senhor. O tempo é estranho. Jesus ensinou em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. Jesus disse isso. Por quê? Porque ou vai odiar um e vai amar o outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Vocês têm que escolher. Jesus disse isso. E por isso, devolvam aos poderes deste mundo os que têm a sua imagem, e devolvam a Deus os que têm a sua imagem e a Ele pertencem.
É importante e interessante desse ensino aqui, é que Jesus deixa muito claro que para ele Jesus, discípulo pela metade não é discípulo. Tem uma preocupação que também não servem as entregas pela metade, as entregas parciais. Não serve, lembra de Elias? Ficar cocheando em dois pensamentos, uma hora no cravo, outra na ferradura. Não serve ficar transitando em dois pensamentos. Deus não pode se contentar, Ele não se contenta com o amor em prestações, em pingados, não. O Senhor não quer retalhos da tua vida, não. Para Ele só serve se for inteiro. Deus quer todo. Não é só, Ele quer a política, Ele quer a sua vida. Ele quer tudo. Não é possível amar a Deus como princípio de vida. Isso é amar a generosidade, amar a entrega, a solidariedade, a compaixão, a misericórdia, a partilha da vida, o altruísmo e ao mesmo tempo amar a César, que é amar o poder, a acumulação, a riqueza, a ganância, que é a base de toda injustiça, de todo desamor, que é a base que produz fome, violência, que produz exclusão, exploração, que produz miséria. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos que... Olha para o momento que a gente vive, presta atenção. Esse momento está estranho, porque a gente vive e as pessoas estão vivendo apegado aos Césares dos bens, não é? Das riquezas, da ostentação, do poder. E isso, queridos, eu queria dizer para você, é a maior das tentações para os seguidores de Jesus Cristo. Nós vivemos num padrão, inclusive religioso hoje, em que não é só os fariseus, não. E que a gente quer todo esse glamour, esse poder, essa fama político, financeiro, essa coisa, por quê? Nós queremos mandar no mundo. Isso é uma tentação horrorosa. E como todo ídolo, esse César aí, o dinheiro, o poder, o domínio, provoca fascínio e provoca adoração das pessoas, e é aí que mora o problema maior. Por quê? Porque as pessoas vão para a igreja, mas assim, elas querem um Deus que queira o que Ele quer. Eu quero um Deus que queira o que eu quero. Aqui tem uma armadilha enorme, porque esse não é o Senhor, esse não é o nosso Deus. A pessoa está querendo um ídolo e não Deus Altíssimo, não. Nós temos que entender quem é que nós buscamos aqui neste lugar em nome de Jesus. Achar que adora ao Senhor nesse contexto misturado é um equívoco enorme, porque Jesus está separando as coisas, e são duas coisas importantes e que merecem a nossa atenção, mas Ele está separando. Deem a cada um o que lhe é devido, entende? Cada um é cada um. Qual é o problema de Jesus aqui neste momento? Que nós não devemos pagar impostos, por acaso? O problema de Jesus é que nós, crente, não deve pensar em política? Não, não é nada disso. O problema de Jesus é que as pessoas estão misturando as coisas. As coisas estão misturadas. E sobretudo porque existe o mundo, e o mundo está aí. Mas o Salmo 24, verso 1 diz que do Senhor é a terra com tudo que nela contém. É dele. Em nome de Jesus. Então entenda o que é isso. Acima do que for, soberano sobre todas as coisas na sua vida, tem que ser o Senhor. Ah, mas eu sou governador. Não, soberano tem que ser Deus. Ah, mas eu sei quem você é. Soberano tem que ser o Senhor. E nós temos que compreender esse decreto de Jesus. Devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Escancara para mim um absurdo que nós estamos assistindo por aí. Porque as pessoas estão fazendo uma salada entre aquilo que é de César e aquilo que é de Deus. É a mesma coisa, não é bagunça ou não? E você vê os testemunhos, porque é uma salada louca. E você fala, mas como assim, pastor? Por exemplo, só para você entender. Quando um pastor evangélico é eleito e assume um cargo político, e aí tudo bem, eu acho isso importante, sabe? A representatividade do mundo evangélico é importante, não tem problema. Mas veja, aí tem um problema, quando ele mistura tudo, e aí ele usurpa. Por causa do cargo, ele se corrompe, ele mente, ele se vende por dinheiro, ele está enxovalhando o decreto de Jesus. Isso é um problema muito comum hoje em dia, porque ele está misturando as coisas, os dois mundos. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Quando alguém usa a palavra de Deus e usa a tua fé para se legitimar no poder dos Césares, nos poderes políticos partidários, ele está usurpando o decreto de Jesus. E nós temos que estar atentos com isso aqui. Quando alguém usa a fé das pessoas em seu benefício próprio, está usurpando o decreto de Jesus. E nós temos que estar
de olhos muito abertos. Nossa fé, meu irmão, minha irmã, não existe para fundamentar. A nossa fé não está aí para fortalecer ideologia que está no poder, não, ideologia oficial. Nossa fé não se serve para isso. Nós não podemos e nós não vamos dar a nossa fé para César fazer o que ele quiser dela, para usar em seu próprio benefício. Nós não vamos fazer isso. Sabe por quê? Nossa fé existe para afirmar com toda firmeza e certeza que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, e não a força das armas, não, Cristo é Senhor, não o interesse de alguns privilegiados, não, em nome de Jesus. Isso é muito sério para Deus. Isso que estão fazendo, estão enxovalhando. Eu quero que você tome posse disso. Jesus é o Senhor, não é a grana das multinacionais, não. Jesus é o Senhor, não a vontade dos poderosos que acham que manda e faz o que quer para se beneficiar às custas da pobreza alheia, não, em nome de Jesus. Por isso, Paulo diz em Romanos 13:7, já foi comentado aqui hoje: deem a cada um o que lhe é devido. A quem devemos imposto. A quem devemos tributo, em tudo. Mas a quem devemos temor, deem temor. Se honra, deem honra. Não devam nada a ninguém a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo já está cumprindo toda a lei. Cada coisa no seu lugar. Política vem, ano que vem. E aí é político usando o púlpito de igreja para pregar. Cada coisa no seu lugar. Quando o Senhor Jesus orou para a gente em João 17, Ele fez uma oração que Ele disse que nós estamos no mundo sem ser do mundo. E às vezes a gente não entende isso, né? Por quê? Porque nós somos alienígenas, é isso? Não. Porque só no céu não vamos ser crentes de verdade? Não. Ele disse isso porque, vivendo neste mundo, nós jamais poderemos negar os valores do reino de Deus. Eles estão no mundo. Aliás, ele disse em João 17, eu não os peço que os tire do mundo, eles vão viver lá. Eu peço ao Senhor que tire eles e livre eles do maligno. O maligno que mistura tudo e derruba o povo. Essa é a oração do Senhor. Não ser desse mundo para Jesus é estar nesse mundo e não abrir mão da vontade de Deus para o mundo. Entende a diferença? E o cristão, portanto, tem que ser alguém leal que honra o seu dever com o Estado. Isso não tem dúvida. Mas jamais nós podemos esquecer que nós somos servos e servas de Deus. Nós não servimos aos poderes humanos, porque acima de tudo, nós somos cidadãos do céu. E por ser, enquanto vivemos aqui, no nosso trabalho, onde nós estivermos na rua, no trânsito, no ônibus, nós somos servos de Deus, moradores dos céus. Por quê? Porque nós testemunhamos, refletimos a imagem de Deus onde nós estamos. Isso é muito importante em nome de Jesus. É o reino de Deus, e a gente age no mundo para cumprir a vontade de Deus, porque a gente busca o bem comum, a gente busca a justiça, a gente busca a liberdade, comunhão, reconciliação das pessoas com o Senhor, a gente promove a paz, o respeito, a dignidade humana. Entende isso? Isso somos nós. Olha a palavra de formação de igreja hoje, não, coisa doida isso aqui, mas é importante demais isso. Entenda uma coisa no coração de Deus: nenhum poder neste mundo, oriundo deste mundo, serve para Deus. Nenhum, não importa quem seja, o Papa, não serve para Deus, porque os poderes deste mundo são absolutos, eles são opressores, eles são injustos. César aqui achava, mas não é Deus, nunca foi, porque Deus é Deus, e só Deus é Deus. E para nós, os poderes deste mundo existem, mas o que nos define é o poder do soberano Deus Altíssimo, e só Ele. E nada mais. Nenhum ser humano é mais do que o outro. Nenhum ser humano para Deus pode estar acima do outro. E aqui nesse mundo as pessoas querem atuar através do poder que se impõe sobre o outro, né? Mas é interessante que Deus espera que nós atuemos nesse mundo através do amor que se doa aos outros. César só quer poder, e o Deus poderoso só quer amor, e mais nada, em nome de Jesus. Observa aqui o que Ele espera de nós. Porque para Jesus aqui nessa fala, a questão de fundo aqui para Jesus é: quem é que nós alimentamos na nossa vida? Deus ou César? Quem ocupa o centro da nossa vida? Nós estamos a serviço de quem? Onde estão os nossos corações e afetos, os nossos princípios? Direcionados para Deus ou direcionados para César? Qual é o nosso maior interesse? E eu estou pregando para a igreja do Senhor nessa manhã. O contexto que nós vivemos, meus irmãos,
quer dizer que Deus aqui é dinheiro. E Ele, por ser Deus, Ele determina todas as coisas na vida das pessoas. Mas aqui eu congrego num lugar, graças a Deus, que o que determina tudo aqui é o amor, não é o dinheiro. Não é o tamanho da tua oferta e não é a tua não, o que determina aqui é o amor, graças a Deus. Meu irmão, é isso que está sendo endeusado. As pessoas não enxergam que aqui está a maior das idolatrias, a maior, o Apocalipse chama isso de a maior das prostitutas, esse se vender. E isso é um problema, porque é isso que apaga a imagem e semelhança de Deus em nós. Esse render, o ser humano tem sido medido pelo que ele tem. A pergunta que se faz é: qual é o seu valor para o mercado de hoje? Quanto é que você vale? Porque eu queria dizer para você, os que não produzem renda são descartados como lixo, né? O povo que a missão visita lá nas comunidades, vale o quê? É lixo aquilo. Os velhos, os idosos, os pobres, os doentes, não tem valor nenhum. Não tem para este mundo, mas para o Senhor tem todo o valor do mundo. Em nome de Jesus. Criança não tem valor para esse mundo e pode jogar num buraco lá. Por quê? Porque não produz, não dá renda, não dá dinheiro. Só dá dinheiro quando, enfim. Nós temos que entender isso em nome de Jesus. A pergunta é para a comunidade de Jesus nessa manhã: nós temos que estar a serviço de quem? De Deus ou de César? É no mundo que nós temos vivido, e dele nós nos comprometemos com tanta coisa. Nós comprometemos com trabalho, com dinheiro, com responsabilidade. E nós temos mesmo, porque nós temos que ser responsáveis por honrar o nome do Senhor. Nós temos que ser responsáveis e não tem problema nenhum. Mas a minha pergunta é: e é só isso? Esse é só o nosso compromisso? O mundo, movido por imagem, se esquece que o Senhor não está preocupado com o que aparenta, porque Ele tem compromisso com a verdade. E a verdade verdadeira mesmo é que nós vivemos no mundo, nós temos responsabilidades neste mundo, mas se nós abrirmos mão da responsabilidade maior, que é devolver a Deus aquilo que é dele, nós estaremos negligenciando Jesus e tudo que Ele fez por nós. Você entende a importância disso? Como é fundamental essa fala de Jesus? Talvez seria uma boa hora da gente perguntar, já que nós temos que devolver, o que é de César, o que pertence a esse mundo, o que é de Deus, né? O que pertence a Deus? E aí, o que pertence a César a gente sabe. Se de César é a moeda, se de César são as riquezas, os poderes políticos, o que pertence a Deus? E nós já louvamos aqui. O que pertence a Deus? Que pergunta é essa? O quê? Tudo. Tudo. Só tudo. Absolutamente tudo. O que pertence a Deus na tua vida, meu irmão? Tem gente que consegue separar. É impressionante. Na igreja é um ser. Lá no trabalho é outro ser. Então aqui pertence a Deus e o teu trabalho não. Nós temos que entender isso. Por isso, dar a Deus o que pertence a Deus é uma exigência infinitamente maior do que dar a César o que lhe pertence, porque a Deus pertence tudo. Nós já louvamos isso aqui hoje, sim ou não? A Deus pertence absolutamente tudo. Começando, como disse o Bill aqui, a Deus pertence a nossa vida, né, Bill? A nossa vida pertence a Deus. Ele nos deu emprestada essa vida aqui. Nós estamos aqui passando por empréstimo. A Deus pertence a nossa família. A Deus pertence as nossas capacidades de estudar, de pensar, de organizar, de trabalhar, de compor uma música, de criar uma obra de arte. Pertence a Deus. A Deus pertence o nosso dinheiro que Ele permitiu que a gente ganhasse para o nosso sustento. Pertence a Deus. A Deus pertence os nossos amigos. A Deus pertence a comunidade que nos acolhe como filhos e filhas de Deus. Querido, tudo, querida, tudo sem restrições pertencem a Deus. E aí Jesus vem falar: devolvam a Ele o que pertence a Ele. O que significa isso para nós? Já parou para pensar? Tudo que eu sou, tudo que eu tenho vem de Deus e pertence a Deus. Eu sou apenas um administrador de todas as coisas que me foram emprestadas. É isso que é essa passagem aqui na terra. E como tal, eu sou responsável diante de Deus pelo que eu faço com aquilo que pertence a Ele. Entende aqui a lógica? E a responsabilidade, inclusive, não fica aí, porque eu não sei se você sabe, a Deus pertence a tua salvação, que foi te dado de graça por Cristo Jesus. A Ele pertence até a nossa salvação, e por isso nós estamos aqui nessa manhã, devolvendo e adorando ao Deus da nossa salvação, sim ou não? É muito importante isso, queridos. Tudo isso Deus nos deu, tudo isso Ele nos presenteou, tudo isso lhe pertence, e tudo isso tem que ser devolvido ao Senhor.
O povo que é resgatado e salvo por Cristo Jesus tem que resplandecer a imagem do seu Salvador nesse mundo. E para isso, nós não nos rendemos aos poderes deste mundo, ainda que nós honremos com as nossas responsabilidades aqui. Acima de tudo, o nosso compromisso de vida é com Jesus Cristo e com ninguém mais. Os nossos princípios de vida estão baseados em Jesus e no Evangelho, e é isso que importa para o Senhor. Você compreende isso? Por que Jesus está separando? Não mistura não, misturou religiosos com políticos, e foram criar uma armadilha, e ele falou: amigo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e nós temos responsabilidade sobre todas as coisas, porque Deus quer que seja assim. Então dê a cada um o que lhe é devido. Isso é muito importante. Resplandeceremos a imagem do nosso Salvador quando nós olharmos para fora de nós mesmos, para longe do prestígio, para longe da posição social, para longe do status, e nós vamos lá naquelas comunidades lá, nos envolver com os pequeninos de Jesus, é porque é para lá que ele vai todo sábado. Entendeu aqui? Como é que você devolve para Deus? Quando você se envolve na obra de Deus, todos os dons, capacidades que Deus nos emprestou são devolvidos a Ele. Quando nós usarmos isso em favor dos nossos semelhantes, principalmente aqueles que estão menos favorecidos, nós estamos devolvendo a Deus aquilo que Ele nos deu, a nossa capacidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, nós devolvemos a Deus como? Usando isso para a glória do reino de Deus. Devolvam a Deus o que é de Deus, porque não nos pertence. Isso é muito importante. O povo de Deus não abre mão do compromisso que tem com o seu Senhor. Como disse Paulo em Romanos 12, nós não nos conformamos com este mundo, não. Nós nos transformamos, renovando a nossa maneira de pensar, enxergar a vida, para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é se conformar com as coisas e achar que é tudo igual, não é não. Cristão não pode ser um conformado com o estado das coisas, não. Você tem que ser um inquieto, uma inquieta. Nós não somos conformados, começando por si mesmo. Não podemos começando por si mesmo. Eu, como cristão, tenho que ser o mais ferrenho contestador de mim mesmo. Eu tenho que me contestar o tempo todo. Por quê? Porque eu sei que, graças a Jesus Cristo, eu sei como eu deveria viver pelos meus próprios méritos. E eu sei como é que eu vivo pela graça que me foi dada. Eu sou um pecador, eu sou falho, eu não mereço nada, mas Deus tem me feito viver para muito além do que eu mereço, querido, em nome de Jesus. E é por isso que eu devolvo a Ele tudo aquilo que Ele tem me emprestado de graça. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E assim como o cristão é aquele que contesta a si mesmo, como cristão também, a gente tem que ser um ferrenho contestador daquilo que está à nossa volta, do meio que nós vivemos. Nós não nos conformamos no trabalho, nós nos conformamos na escola, no lar, na sociedade, na política, nós não nos conformamos com isso. As coisas precisam melhorar. A vontade de Deus precisa ser feita na terra. E como é que ela vai ser feita? O reino de Deus é a nossa medida de justiça e não outra. E por isso o nosso compromisso é melhorar o mundo que nós vivemos. Esse é o compromisso do cristão, não é para a igreja para resolver os seus próprios problemas, é melhorar o mundo que a gente vive, querido. Por isso não, o povo de Deus não é um povo conformista, como dizem por aí, não. Nós temos que contestar, nós temos que mostrar as falhas, nós temos que ser porta-voz de quem não tem voz, nós temos que ser a justiça em quem é injustiçado, nós temos que incomodar mesmo, em nome de Jesus. Por quê? Nós devolvemos tudo o que pertence a Deus. Tudo isso aí que está sofrendo injustiça no mundo. Você leu comigo Abacuque quarta-feira? Toda essa injustiça do mundo, sabe a quem pertence isso? A Deus. Estão fazendo injustiça a uma coisa que pertence a Deus. E nós temos que devolver a Ele, na certeza que todo esse esforço não é em vão, mas isso nos aproxima cada vez mais do reino de Deus, entende? Isso nos aproxima de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você carregamos a imagem de Deus em nós. Você entende isso? Jesus, a imagem de Deus. Isso é um símbolo da tua propriedade divina. Você não está jogado por aí não, você tem dono. E esse dono se chama Jesus, Ele é teu dono. Nós temos um Senhor, e por isso nós vamos exercer a nossa fé, cumprindo o nosso compromisso maior. Nós vamos se comprometer na nossa vida inteira com o Deus que nos deu tudo. Esse é o nosso compromisso de vida. Como é que eu não vou me envolver nas coisas de Deus se Ele me deu tudo?
Nunca se esqueça, nós vivemos no mundo, e por viver aqui, nós damos a César o que é de César, mas mesmo aqui, nós sabemos que existe outro poder que precisa estar acima desse César aí. Um poder diferente, um poder que não se corrompe, um poder que não explora, que não escraviza, que não rouba, um poder que liberta e salva. É isso que nos importa. Ah, mas a mão é corrupta, mas tem um poder que não se corrompe, e a esse que você deve devoção em nome de Jesus, amém? E eu termino lendo para vocês um testemunho do povo cristão, dado por um pagão que estava profundamente impressionado por observar como é que viviam os cristãos, 80 anos depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou. 80 anos depois que Jesus foi na cruz e ressuscitou, teve um pagão que ficou olhando os cristãos, observando, e ele ficou impressionado, e ele escreveu, eu vou ler para você. Os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, cidades só cristãs, não falam língua estranha, não têm algum modo especial de viver. A sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e à especulação de homens curiosos, nem professam como os outros algum ensinamento humano. Pelo contrário, os cristãos vivem em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar, quanto à roupa, ao alimento e ao resto. Testemunham, contudo, um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os seus recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não põem o leito em comum. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis, porque amam a todos e são perseguidos por todos. A igreja, com 80 anos depois que Jesus ressuscitou, é essa igreja. E a minha oração, meu irmão, minha irmã, aliás, esse é o meu envio para você hoje, é que nós sejamos esse povo aqui, hoje, lá fora. Em nome de Jesus. Eu não sei se você está entendendo o Evangelho, mas Jesus fez uma separação aqui muito importante. Como cristãos e cristãs, nós estamos sujeitos aos poderes deste mundo, mas entenda uma coisa, acima deles, acima de qualquer poder, cargo, nós priorizamos um poder maior, o poder do nosso Deus soberano, e por isso nós devolvemos a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Nós damos a Ele tudo que nós somos, porque Ele é o nosso tudo, e Ele tem nos dado tudo, e se Ele é o teu tudo, o meu convite é que você dê a melhor salva de palmas que você já deu na sua vida, porque Ele é Deus, Ele é bom, porque Ele te ama, porque Ele veio aqui hoje para te abraçar em nome de Jesus. Fica de pé, vamos aplaudir, vamos adorar.